Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente da nossa casa de praia, no rooftop do novo Imperatriz de Jurerê Internacional. E no programa de hoje, você vai conhecer um bicampeão mundial de karatê, ele que também é a medalha de ouro no Pan-Americano, já está aqui nos nossos estúdios, Douglas Bros, que vai nos contar um pouquinho como é que é a arte do karatê, uma arte milionária não, né? Milenar. Isso mesmo. Antes fosse milionária. Quase, estamos chegando. E a gente ainda vai levar você para conhecer um evento muito especial realizado pela Supervisão e pela Voa Empreendimentos Imobiliários. Aliás, o nosso Bom Vivan tem um oferecimento da Voa Empreendimentos Imobiliários. Coca-Cola, sinta o sabor. Apresenta Bom Vivan de Verão. Um oferecimento. Music Park, Florianópolis, La Serena, Cuisine and Lounge. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. Burn Energy Drink. Shandong. Sakaro, Design Habitat. Óticas Diniz Prime. Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivan na nossa casa de praia, aqui em Jurerê Internacional, onde nós temos o nosso estúdio. No mês de janeiro, fevereiro e até o final de março, a gente transmitirá o nosso programa nesse conceito de verão. Afinal de contas, não há clima, não há momento melhor na nossa vida do que o verão no litoral de Santa Catarina. O nosso Bom Vivan tem oferecimento da Voa Empreendimentos Imobiliários, das óticas Diniz Prime, do Carvalho Francês e também da cervejaria Original. Viver é experimentar. Viver é se divertir, se emocionar. É ter a experiência de todo dia. Celebrar. Cervejaria Original Gastrobar. Se beber, não dirija. Hoje no nosso programa, daqui a pouquinho, a gente vai levar você até a Supervisão, que fica situado no Marco Zero do Open Shopping aqui em Jurerê Internacional, para acompanhar como foi um evento muito bacana realizado neste verão pelo Pedro Luiz, da Supervisão e também da Voa Empreendimentos Imobiliários. Mas já está aqui nos nossos estúdios, ele que é bicampeão mundial, campeão pan-americano de karatê, nasceu no Rio Grande do Sul, mas desde os 5 anos é um legítimo catarinense. A gente está falando de Douglas Bros. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, Léo, prazer participar do programa e poder falar um pouco aí da minha história, da minha carreira. Todo esporte exige muita concentração, dedicação, mas eu imagino que tanto o judô ou até mais o karatê, a concentração, a dinâmica, entrar a fundo na dedicação do esporte, se quer ser o número 1, é fundamental. Acho que perfeito, não só nessas artes marciais, mas também no esporte em geral, né? Mas falando das artes marciais, do karatê, a gente lida com centímetros para acertar um soco, com centímetros para acertar um chute, o momento exato para fazer um ataque ou para fazer uma defesa. E isso exige não só uma parte técnica muito apurada, mas também uma concentração muito elevada para que você tenha uma reação no momento exato. Não pode ser nem muito cedo, também não pode ser nem muito tarde, senão você acaba tomando um golpe, por exemplo, um soco ou um chute no karatê. Um pai, um jovem que está nos assistindo agora, que tem vontade de colocar o seu filho ou de propriamente praticar o karatê, você iniciou o seu processo dentro do esporte com quantos anos e até quais são as faixas que vai passando, como é que funciona essa logística? Bom, eu comecei no karatê com 7 anos de idade. Karatê é uma arte marcial japonesa e não é só uma luta, né? Nós temos uma filosofia por trás que nós aprendemos durante os treinamentos, durante as aulas, que é o mais importante. Então, nós tratamos o karatê uma questão de disciplina, de formação de caráter, não só do soco e do chute. E isso realmente ajuda na formação de uma criança. Eu posso falar, né, porque eu passei por isso realmente me ajudou na minha formação. Então, nós temos 8 faixas no meu estilo, que é o Shotokan, nós temos 8 faixas. Eu comecei na escola, então isso me ajudou muito para a formação, né, da minha formação como atleta, mas principalmente na minha formação como pessoa, na minha formação aí como uma pessoa disciplinada, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa organizada, que o esporte e principalmente o karatê, ele vai muito fundo nessas virtudes.
Dentro da seleção brasileira, hoje você é uma referência dentro do esporte. Santa Catarina é referência no karatê ou você foge à regra? Não, nós temos excelentes atletas aqui no estado de Santa Catarina. Consequentemente, por conta dos Jogos Abertos de Santa Catarina, nós temos muitos atletas, às vezes, que vêm de fora e fortalecem o nome do nosso estado também. Mas o karatê catarinense foi um dos que mais cresceu aí nos últimos anos. Se você olhar os últimos resultados do Campeonato Brasileiro, Santa Catarina vem se destacando muito, conseguindo primeira colocação geral, às vezes segundo. Então, está muito bem, está evoluindo muito. Mas, claro, eu fui talvez, que fugiu à regra não só de Santa Catarina, mas do país. Porque quando eu conquistei minha primeira medalha em campeonato mundial, fazia um jejum, tinha um jejum aí de quase 10 anos que o Brasil não tinha medalha em campeonato mundial. Então, quando eu conquistei a minha primeira medalha em 2008, medalha de bronze, foi uma quebra aí de tabu de alguns anos. E quando eu fui campeão mundial, a minha primeira medalha de campeonato mundial de ouro foi em 2010. Então, foi o primeiro brasileiro a ser campeão da modalidade. E o catarinense, digamos assim, né? Nasci no Rio Grande do Sul, mas comecei tudo aqui, minha vida foi toda feita aqui em Floripa, então... Ô Douglas, a gente, pessoas normais que não entram em tatame, que não entram no ringue, como é o meu caso, nunca dei um soco em ninguém, nunca levei um soco. É preciso ter uma mãe, é preciso estudar o próprio corpo para aprender a levar porrada? Ou não tem como aprender, dói mesmo quando leva? Não, tem algumas coisas que não tem como, tem algumas coisas que não são treináveis, né? Então, você aguentar um soco na região do tórax, você tem como fortalecer esse tipo de musculatura, você tem como treinar esses tipos de absorções em membros inferiores, você até consegue segurar um pouco mais. Agora, no nariz, em pontos vitais, como às vezes o nariz, a própria garganta, ou aquele soco que a gente fala que não, pegou ali no disjuntor, né, na ponta do queixo, o cara apaga, não interessa o tamanho dele. Essas regiões você não tem como fortalecer o seu corpo para aguentar ali, é mais difícil, né, é muito mais difícil. Em compensação, você tem técnicas de bloqueio, de esquiva, que você aproveita isso, não para não deixar com que... às vezes você toma, né, a pancada, mas você consegue aliviar e tirar um pouco da potência daquele golpe, consequentemente você consegue continuar na luta, né. Hoje no karatê esportivo nós temos algumas regras que são diferentes às vezes de outras modalidades de luta. Então no karatê em especial o nocaute conta contra. Se eu nocautear o meu adversário, eu perco a luta. Então Qual é o objetivo dessa? O objetivo é a pontuação. O objetivo é com que você consiga atingir o queixo do seu adversário, o rosto ou o tórax dele, com um toque leve, sem causar lesão. Sem aniquilar. Sem aniquilar. Para que você consiga provar para ele que, se você quisesse, você tinha nocauteado ele. Bom, contra isso você ganha um ponto. Você trouxe aqui, eu tenho o prazer de pegar em minhas mãos aqui, a medalha de ouro de Toronto 2015, que é a medalha do Pan-Americano. Vamos começar primeiro falando de Toronto, que é uma cidade muito bacana. Foi no inverno ou foi no verão lá? Não, já foi em julho, então já estava um pouco mais quente, mas eu já tive outras oportunidades de ir a Toronto no mês de janeiro e fevereiro. É horrível, é muito frio, é muita neve, não tem... mas foi uma competição maravilhosa, os Jogos Pan-Americanos, né, os Jogos Olímpicos Pan-Americanos, aí é uma competição maravilhosa, muito bem organizada pela ODEPA e pelo comitê organizador, que no caso foi do Canadá. Nós temos algumas imagens de Toronto que nós fizemos quando a gente esteve lá, fomos fazer uma série de reportagens pela Intercultural. O estudo do Canadá, o estudo público, é um dos melhores, se não for o melhor do mundo. E se um dia você quiser levar o seu filho, mandar o seu filho para estudar fora, vale a pena você conhecer o Canadá, um lugar de uma cultura e de uma educação única. Bom, o que é mais difícil? O Pan-Americano ou o Mundial é uma competição que está acima de todas? O Mundial é uma competição que está acima de todas, não tem comparação, digamos assim, né? Você encontra atletas nível mundial que estão muito bem, que estão muito fortes. Em compensação, a visibilidade que os Jogos Pan-Americanos têm, ela é um pouco maior do que um campeonato mundial. Porque os Jogos Pan-Americanos, eles lidam com muitas outras modalidades. São transmitidos pela TV. São transmitidos pela televisão. O campeonato mundial também, mas às vezes ele atinge um público da modalidade específico. Os Jogos Pan-Americanos, ele atinge o público que gosta de futebol, o público que gosta da própria patinação artística, o público que gosta de outros esportes pan-americanos, às vezes está lá para assistir aquele esporte, mas passa um flash de outro esporte e ele acaba vendo. Então acaba que a visibilidade dos Jogos Pan-Americanos, nível nacional, é um pouco maior, mas para nós, da modalidade, o Campeonato Mundial é a nossa chave de ouro. Agora, o Karatê é uma luta oriental, vinda do Japão, imagino.
Como é que você, brasileiro, sem ter os olhos puxados, existe uma necessidade dos japoneses, daquela região do mundo, ganhar esse tipo de arte marcial ou hoje já está tudo misturado? Olha, hoje já está tudo muito misturado. Hoje, o Campeonato Mundial, o quadro de medalhas é muito misturado. Os japoneses ainda são muito bons. A bandeira do Japão ainda conta muito, né? Então, quando o atleta do Japão entra para lutar, a bandeira pesa muito, porque pela arte marcial ter vindo do Japão. Porém, todos os outros países cresceram muito. Hoje, a Europa é um continente hoje que domina o karatê mundial, digamos assim. O Japão ainda continua muito forte, mas países até do Oriente Médio, como Irã, Azerbaijão, Turquia, tá, né? Tem a parte europeia e a parte asiática, mas Turquia também são países que é um país que está muito bem hoje no karatê. Mas o continente europeu ele tem se destacado muito. E por incrível que pareça, um ano e meio, 2 anos atrás, eu fui dar um curso no Japão. Então eu fui convidado pelos japoneses para ir falar um pouco e dar uma palestra sobre o karatê esportivo, sobre o karatê, né, digamos assim, sobre a minha preparação para a competição. E foi muito bacana. Ir até a terra, né, onde tudo nasceu, digamos assim, e ministrar um seminário para os japoneses. Hoje no nosso Bom Vivan, na nossa casa de praia, em Jurerê Internacional, a gente está conversando com o Douglas Bros, ele que é campeão mundial, bicampeão. Você é bicampeão mundial ou bicampeão pan-americano? Bicampeão mundial e campeão pan-americano, dos Jogos Pan-Americanos, né? Campeão pan-americano, já ganhei uns 5, 6 títulos de campeonato pan-americano. Quando a gente é criança, o pai sempre pergunta, né? Ou tenta colocar o filho no karatê ou no judô. O judô está dentro das Olimpíadas há muito tempo, o Brasil inclusive é referência. Por que o karatê ainda não teve a mesma visibilidade nas Olimpíadas, diferente do judô? Bom, a gente está na porta aí para entrar para os Jogos Olímpicos de 2020. Para os Jogos Olímpicos do Rio, a gente acabou perdendo na questão de votação por conta... entrou o rugby e o golfe, são 2 esportes também são maravilhosos também, exigem uma técnica, uma concentração muito apurada, mas a gente ficou ainda para trás e a gente está com a campanha para entrar em 2020. Então nós fomos já indicados pelo Comitê Olímpico Japonês, Comitê Organizador Japonês, que vai ser quem vão organizar as próximas Olimpíadas em 2020. Por ser no Japão, provavelmente tem um peso muito maior. Então nós temos aí essa esperança. Você em 2020 vai ter ainda idade para fazer uma competição olímpica? Sim, eu acredito que sim, vai depender. Graças a Deus eu sou um atleta que não tenho tantas lesões, então isso me ajuda. Eu comecei a fazer uma preparação física muito forte desde os meus 13 anos, 14 anos, então eu acredito que isso tem me ajudado com o passar do tempo, eu ter menos lesões e conseguir prolongar um pouco mais a minha vida útil dentro do karatê. Douglas, obrigado por você ter vindo aqui ao nosso estúdio de verão, ter trazido a medalha. Eu imagino que embaixo disso aqui vem a dedicação, trabalho, abrir mão de muitas coisas e muito suor, né? Abrir mão de muito verão aqui em Jurerê, abrir mão de muito verão aqui em Floripa, para estar me dedicando ao esporte, mas vale a pena, é um caminho diferente. Essa é a grande mensagem que o esportista pode passar para essa geração nova que está vindo, que para uma grande conquista tem que abrir mão de muitas coisas e ter uma grande dedicação. Eu acho que isso é fundamental. Se você não tiver a disciplina, não souber o que você quer e não abrir mão, não tem como a gente agarrar tudo. E a gente tem que se dedicar a alguma coisa. Então eu abri mão de muitas coisas. Eu abri mão de amigos, eu abri mão de família, eu abri mão de muitas vezes estar na minha casa para estar pelo mundo afora viajando, competindo, mas pelo ideal maior, que é defender a bandeira brasileira através do que eu amo, que é o karatê. Obrigado por você ter vindo para cá. Eu que agradeço, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do nosso Bom Vivan. Vamos levar você para conhecer um evento muito bacana realizado pela VOA, Empreendimentos Imobiliários, e pela Supervisão Imóveis do meu amigo Pedro Luiz. Aqui em Jurerê Internacional você encontra um lugar mágico chamado La Serena. Fica na beira da praia, na orla de Jurerê Internacional, e é o único restaurante onde você encontra o Espaço Kids. Uma gastronomia de altíssimo padrão na frente do mar de Jurerê Internacional. Fica o convite para você conhecer, aberto diariamente durante o dia e nos finais de semana à noite. O La Serena é, sem dúvida alguma, um lugar muito especial da gastronomia da Grande Florianópolis. Você está assistindo Bom Vivan de Verão. Oferecimento Jurerê Internacional. Carvalho Francês, vinhos para todas as ocasiões. Espírito Santo, you where you are.